vez no Retrato do Rio, trazendo e falando sobre transformação social e o impacto de políticas públicas e judiciais sobre a vida do cidadão fluminense. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, a quem eu devoto muito respeito, William Correia, AGVC, Anjos da Guarda, Vigilância Comunitária, População Ativa. E se vocês me acompanham pelo meu Instagram, vocês sabem que eu falo sempre na questão da cidadania e da população ativa. William, boa tarde, seja bem-vindo. Você aqui é um cidadão respeitado por mim, porque nós entendemos que os nossos direitos não são os direitos humanos preconizados aí fora. O nosso direito é de nos defendermos. Nós temos que empunhar essa bandeira. E o William, por uma questão até de ter sofrido, presenciado um ataque, começou a fazer esse trabalho. Ele sofre hoje com uma mídia que não tem comprometimento com a verdade e o chama de justiceiro, chama o grupo de justiceiro. Eu gostaria de esclarecer aos senhores que me ouvem aqui pela Rádio Tropical Web Brasil, né, você conectado no mundo e o mundo ligado a você, que vocês podem também interagir com a gente pelo WhatsApp 21 97159 1211. Aproveitem, façam muitas perguntas, porque o William vai falar com vocês e a gente vai estar aqui nesse bate-papo. William, quem é o William Correia? Obrigado, Cristiane, pelo convite. Uma honra estar participando aqui do programa com vocês. Você sabe o respeito e o carinho que eu tenho pela sua pessoa e pela sua história. A gente se conheceu em algumas passeatas e tudo lá em Copacabana. Sim. Pude conhecer a tua história, então conta comigo sempre. Prazer estar aí, obrigado por me dar essa oportunidade que a maioria das mídias infelizmente não me dão. Às vezes eu só apareço nas redes sociais, nas grandes mídias aí, da forma que eles demonstram, eu não tenho o direito de passar o que realmente é o meu trabalho, o que é o meu movimento. Então, muito obrigado aí a toda a equipe da Rádio Tropical Web, para que a gente possa estar falando um pouco mais. Cara, o William é um morador revoltado, como eu costumo dizer, indignado com a nossa violência que a gente vive, né? Eu sou nascido e criado em Copacabana, Zona Sul, então, desde pequeno, desde adolescente, presenciava aqueles assaltos que infelizmente eram comuns, arrastões e tudo. E aí comecei a agir, já tem mais de 10 anos, desde 2015, tanto que no vídeo que viralizou eu falei, ei, cadê a rapaziada de 2015? Foi quando a gente viu que estava uma situação insustentável e a gente começou a se reunir, nós lutadores, pessoas que pudessem defender os idosos e as mulheres que eram as principais vítimas desses vagabundos. E o trabalho foi crescendo e tudo, e como você bem falou no início, eu passei por uma situação que a gente pode depois elucidar melhor com a minha família e tal. Fiz um vídeo na internet que explodiu e desde então a gente criou uma política pública, né? A gente tenta trazer para as pessoas que elas não fiquem só reclamando na internet, porque só reclamar na internet é muito fácil, não vai mudar nada na nossa vida. Que a gente possa ser um pouco mais de uma população ativa, por isso que o nome é População Ativa. Estamos para criar um instituto também, o AGVC, Instituto População Ativa, para que a gente possa crescer o nosso trabalho e realmente mudar a nossa realidade. Como a gente, graças a Deus, já mudou em Copacabana, aquelas sementias do mal vinham em bandos lá, de 40, 50, não vem mais, porque eles sabem que ali tem gente para... Né? Eles não... Volta e meia eles tentam, mas sabem que não vai ter vida fácil. E a gente está tentando expandir. Hoje a gente está, infelizmente, paralisado, a gente pode falar também ao longo do programa, por uma decisão judicial, que estou respeitando, decisão judicial a gente respeita, se cumpre, né? A gente está aqui por um movimento em prol da lei, não como eles falam, contra a lei. Então, assim, apesar de não concordar, mas a equipe de advogados também, Dr. Júnior, Lobão, o ACEF lá, a equipe de advogados tem tratado isso com muito carinho, a gente com certeza vai conseguir reverter. Então, basicamente isso, sou um cara que nada mais quero que a segurança dos meus amigos, dos meus familiares. Eu tenho uma filha pequena, então eu quero ter poder que ela saia na rua sem ter a preocupação se vai ser assaltada, se vai voltar, entendeu? E nossos pais, nossos avós têm que ter essa segurança onde a gente mora e onde a gente trabalha.
Então, eu queria também pontuar uma coisa, o William vascaíno como eu. Sinto muito as outras torcidas, muito respeito às outras torcidas, mas a gente tem aqui 2 casacas que amam o Vasco da Gama. O William é professor de educação física, é um homem super preparado e, como eu disse anteriormente, ele também demonstra a indignação dele para o quadro que é reservado para nós de violência urbana. Né? Se você pudesse fazer uma retrospectiva do primeiro momento, quando você estava com a sua família e aí agridem ao seu bechimol. Eu acho que seria interessante. Vamos falar sobre o Vasco só para fazer um parêntese para vocês verem que eu não desisto fácil, né? Porque para ser vascaíno, quando você acredita tem que continuar firme. Então não adianta querer me bater, querer me proibir que eu não vou desistir. Exatamente. Se eu não desistir do Vasco, eu não vou desistir da população. A gente não desistiu até agora, não é? Quanta coisa já fizeram contra a gente. Perfeito. Se o bem desistir, o mal prevalece, né? Mas vamos lá, então, como eu falei, desde 2015 a gente já faz esses movimentos, mas eram movimentos muito pontuais, né? A gente se juntou na época, que é até a época do Orkut, e eu botei um post lá, uma publicação, falar, cara, uma avó do meu amigo foi agredida, ele me mandou a foto da senhora agredida com olho roxo, e aquilo me gerou revolta, eu sou professor de educação física e tal, eu falei, cara, estou preparado para defender o meu bairro. E aí falei, cara, eu vou estar na rua tal, domingo de sol, amanhã, foi num sábado. E aí no domingo seguinte a gente juntou 30, 40 professores, e aí quando eles vinham descer, porque eles faziam muito esse esquema de vir nos ônibus do Arpoador, do 474, descia nos ônibus, assaltava quem estava esperando ali, a maioria trabalhadores estavam cansados, pessoas que dão duro o dia inteiro, queriam voltar só para casa, assaltava e voltava para o ônibus e era quase se fosse um Uber ganso, né? E a gente ficou esperando nos pontos, quando eles desciam para assaltar, tinha gente ali para defender, recepcionar eles, daquele jeito, com carinho, né? E aí, só que assim, quando a gente fez essas ações 2 semanas, eles ficaram quase 1 ano sem aparecer, então mostravam uma eficácia. Só que como eu trabalhava e tal, não tinha, o pessoal também trabalhava, a mídia naquela época também bateu muito na gente, falavam que a gente era preconceituoso, a capa do dia, no dia seguinte, assim, foi moradores da Zona Sul proíbem moradores da Zona Norte de curtir a praia. Então, assim, lá já de trás, parte da mídia tinha essa tendência de defender e deturpar o movimento. Eles não davam ênfase para os ladrões que estavam assaltando, nem para os moradores que estavam cerceados da sua liberdade, mas sim para as pessoas que resolveram, depois do Estado ausente, fazer alguma coisa. E aí, como você muito bem falou, no final de 2023, se eu não me engano, em novembro, eu estava com a minha família na loja americana, e estava aquela onda de novo, muito grande, maior da Terra do que de 2015, e já estava quase fechando, mais 8 da noite, estava só eu, minha filha, minha esposa, e aí entrou um bando de 20, 30 meninos, e o que mais me assustou naquela época, me assustou não, mas me deixou bobo, é que eles entraram, antigamente eles entravam correndo para pegar e fugiam. Eles estavam entrando, a impunidade era tanto que eles estavam entrando com a maior calma, como se fossem clientes, botando tudo na mochila, fechavam a mochila e foram embora. E aí eu falei pro rapaz que estava trabalhando, não, isso aqui é toda semana, já estou acostumado. E aquilo me gerou uma dor no estômago, eu falei, cara, como é que você está acostumado com isso? Uma coisa assim, absurda, tipo, se acostumar. Não, porque ninguém faz nada, a gente já chamou a polícia e tal. E aí eu fiz um vídeo revoltado, falei, cara, não é possível. Pegar uns 2 ou 3, fiz eles devolverem as sacolas. Mas eu tenho que revelar uma coisa aos nossos ouvintes. Como eu falei alguns programas atrás, eu sou mãe de um jovem que sofreu violência urbana. E quando eu ouço que alguém também se indigna contra a violência e contra o mal, isso me faz feliz. Porque tiraram do brasileiro o direito de reação. Nós não temos mais direito de reação. O cara vem, rouba a gente trabalha, paga os impostos, vem um bando de desocupados, roubam a gente, machucam a gente, agridem a gente e matam, como mataram meu filho. Então, quando eu vi o trabalho do William, quando eu conheci o trabalho do William, foi uma surpresa para mim, porque falam por aí que ele persegue as pessoas. Isso é mentira. Quem acompanha, e eu acompanho a GBC há muito tempo,
eu vejo o seguinte, eles estão estrategicamente, sim, parados, até para ajudar na vigilância do bairro, mas eles entram em contato com o batalhão, eles chamam a PM, eles acompanham muitas vezes quem sofreu o roubo, o crime naquele momento, até a delegacia. Eles têm a preocupação de buscar, e muitas vezes pela rede social eles conseguem recuperar telefone, bicicleta, joia, só uma vez que eu vi, né, o cordão de ouro. Então, quando viralizam por aí, como eu disse, mídia que não se informa, que não busca, que não passa a informação correta, isso é um assinte a todo cidadão de bem. Direitos humanos para quem? Direitos humanos para a gente que trabalha, que paga imposto, que respeita as outras pessoas, que não comete crime, ou para o bandidinho? Porque é bandido, é criminoso. E aí, William, como é que é o trabalho? Como é que é a dinâmica do trabalho? Como é que esclarece isso para a gente, para as pessoas entenderem que você não persegue ninguém, que não tem justiceiro no seu grupo e que tudo é feito com o condão da lei. Nós temos direito constitucional à defesa. Se os nossos ouvintes não sabem disso, saibam, nós temos direito constitucional à autodefesa. Nós podemos repelir uma iminente ameaça ou violência. É nosso direito. Então eu tenho que ser ferida na minha integridade física, na minha integridade patrimonial, quando roubam os nossos celulares, quando roubam os nossos objetos. E é só isso? A perseguição, na verdade, quem sofre somos nós moradores. Eu digo nós não, porque os vagabundos nunca tentaram me assaltar e acho que nunca vão tentar, mas as mães que não conseguem descer com seus filhos, e os idosos que são agredidos, não só assaltados, mas são agredidos. Então, perseguição, nós moradores estamos vivendo há muito tempo. E que tem a perseguição aos vagabundos sim, mas não é o nosso caso e nem o objetivo do nosso projeto de segurança comunitária. Acho que a polícia tem que perseguir, mas como você muito bem elucidou, a gente criou um sistema de denúncias e vigilância através do meu Instagram, que hoje é muito forte. Eu brinco que é um 90, né, da população de bem, que as pessoas me mandam, e eu tento fazer essa interlocução da população de bem com os órgãos públicos, né? E eu acato essas denúncias e por acatar essas denúncias, a gente funciona como a polícia das manchas criminais. A gente sabe onde são os pontos que eles mais atuam. E quem nos manda a denúncia são quem sofre ali, não é um cara que viu na televisão, não, é um morador que me fala, do meu prédio eu estou vendo todo dia aqui eles assaltando. São sempre os mesmos. A polícia prende, daqui a pouco ele está solto, está mesmo voltando. São reincidentes. Hoje eu vi uma reportagem que mais de 80% é reincidente que a polícia prende hoje. Então, assim, a gente vai nos locais e a tendência, como a gente pega uma denúncia que é quente, né, de um morador, quando a gente vai no local, a chance da gente achar algum flagrante é muito alta. Então, as pessoas que não conhecem, né, ou por má fé, acham que a gente está perseguindo, que vai caçar no meio da rua, e não é. A gente vai estrategicamente a locais que as pessoas nos pedem ajuda, até para o cidadão se sentir protegido, né? E, consequentemente, a gente vê as ações e, graças a Deus, como você falou, a gente já recuperou mais de 50 celulares, a gente já recuperou mais de 10 bicicletas elétricas, alguns cordões de ouro. Então, assim, o resultado está na internet. Eu faço um início, um meio e o fim. Se eu quisesse praticar alguma coisa ilegal, eu não ia filmar, não ia para a delegacia. Tem vários registros de ocorrência hoje, as delegacias nos conhecem. Antes da gente fazer uma grande ação, a gente informa o batalhão. Então, assim, a gente tem esse planejamento, não é uma questão solta. A gente quer fazer um projeto de a longo prazo, deixar um legado. Tem um projeto hoje percorrendo na Câmara Federal, que no dia 6 foi aprovado pela Comissão de Segurança. Vai ter mais 3 comissões, mas foi aprovado pelos deputados, passou pela Comissão de Segurança, foi aprovado. Inclusive, o relator é do PSB, que é um partido considerado de esquerda, para você ver que às vezes não tem esquerda e direita, a parte da segurança pública ela é geral. Então, assim, tem muitas pessoas que a esquerda defende. Não, parte da esquerda defende, que era a esquerda do pessoal lá e tudo, que a gente sabe que são os meus perseguidores. Mas tem muita gente que é de esquerda que sofre da violência e fala, cara, tô de saco cheio também, entendeu? Então, assim, quem
quem me persegue, quem me bota esse cunho de justiceiro e tal, é porque realmente ou não me conhece, não conhece o meu trabalho, e programas como esse é importante para a gente divulgar, ou é mau caráter e está incomodado com alguma questão do sistema, política, seja lá o que for. Então, assim, meu trabalho já vem há mais de 10 anos, então, assim, não vai acabar, porque eu falo, se quiserem me calar, vão ter milhões de pessoas que agora já tem essa população ativando o peito. Eu recebo milhares de mensagens falando: William, se quiserem te parar, vão te parar, mas você agora tem uma militância, tem um time. E é isso, o sentimento realmente de revolta é esse, entendeu? Eu queria também deixar claro que o AGVC não porta arma de espécie nenhuma. Isso é muito importante a gente dizer. É tudo monitorado pelos próprios moradores ali da redondeza que ligam, que passam mensagem para o Instagram. O Instagram, depois de visualizado a postagem, o William entra em contato com as autoridades policiais. Mas mais do que nunca eu quero reforçar o seguinte: segurança pública não é só o dever dos entes institucionais do Estado. Não é a Polícia Civil, também, tá? São todos. Mas, constitucionalmente, nós também somos membros da segurança pública. É nosso dever também. E desde quando é proibido que nós tenhamos uma reação? Então, eu sou justiceira, ele é justiceiro, porque a gente comunica à polícia, porque a gente não se conforma, porque o termo é esse, querem nos colocar como ovelhinhas. Ó, o lobo entra, papa uma, o resto fica, o lobo vai, come outra. Não é assim, né? Nós somos cidadãos. Nós somos cidadãos de direitos e deveres. Só que a gente tem colocado na nossa balança muito mais deveres do que direitos. Então é bom a gente deixar isso claro. Eu me sinto muito constrangida quando eu leio ou quando eu vejo matérias contra o AGVC. Porque a população de Copacabana apoia. Tanto apoia que liga, que manda mensagem, que está ali junto. Se vocês acompanharem no Instagram o William Correia, o que eu tenho visto, William, o AGVC não bate em ninguém não espanca ninguém, não persegue ninguém. Só que tem uma coisa: reincidência. E o reincidente sai na audiência de custódia. E isso é uma luta que tanto eu quanto o William temos, a questão de vamos acabar com essa história, vamos promover uma transformação social, uma política pública para acabar com a audiência de custódia. Vamos também diminuir a maioridade penal? Vamos colocar lá nos 10 anos? Porque já tem criança de 8 sendo cooptada pelo tráfico. Né? A gente há pouco tempo, eu assisti isso há uns 2 verões ou um verão atrás, o ônibus que chegava em Copacabana, as pessoas que estavam ali derrubavam as janelas e pulavam. Eu vi também uma ação de vocês aqui no, Rio, no centro do Rio, né, que é um local muito perigoso, para quem é turista fica de olho aberto, e vi também lá na Barra. Me fala um pouco dessas suas experiências. A gente, como eu falei, né, a gente ficou através de um ano inteiro, final de 2023 e 2024, fazendo ações contínuas todo final de semana. E depois de um tempo, no próximo verão, já foi realmente, eles não vinham mais e tal, ficamos quase uns 2 anos sem eles aparecerem. E a gente viu que muitas pessoas, pô, William, vem pra cá pro meu bairro, vem pra cá pro nosso bairro e tal. Até hoje eu recebo pedidos assim, eu falo, lá no Machado fizemos duas ações, hoje o pessoal me chama muito pra Tijuca, a gente estava já até organizado para ir pra Tijuca, dei uma pausa por essa questão da ação civil. E na Barra a gente fez algumas ações, mas hoje em dia está muito complicado, o pessoal me pede para voltar, em breve a gente vai estar de volta. Mas assim, como a gente melhorou consideravelmente essa questão de Copacabana, a gente entendeu que a gente podia se expandir, mas com muito cuidado. Por quê? Porque o AGVC ele preza pela qualificação. O que eu recebo de mensagens de pessoas, não vou falar que são boas ou ruins porque eu não conheço, mas pô, quero fazer parte do teu time, quero estar contigo. Eu tenho muito receio de trazer pessoas porque eles têm que entender como é que é o nosso trabalho, né? Não é qualquer um que vai para cá, as pessoas vão, eu quero vir para bater nos outros. Nada, sem cobrar nada. Exatamente, e aí às vezes passa do limite, então a gente tem um receio de botar tudo a perder, né?
Outro dia até o Rodrigo Pimentel falou de mim num podcast aí grande, falaram, não, o William Correia eu conheço. Então assim, o problema são as pessoas que veem ele e acham que é só bater, e não é. É o que eu falo, a agressão é o último recurso e poucas vezes a gente teve que realmente reagir a uma agressão. Reação, né? Exatamente. Legítima então, defesa. Claro, não tem como. Mas assim, a agressão não... É porque realmente, Cris, a população está de saco cheio, essa é a verdade. Então assim, claro que a gente tem que conscientizar, mas como é que a gente vai conscientizar o cidadão que sai todo dia para trabalhar e quando volta perde o telefone que está parcelado 10 vezes? Ou aquela mãe de família que o filho foi assaltado, que a filha foi assaltada, e aí quando o vagabundo é preso, dá umas pancadas de ele, tu vai criticar? Eu não tenho pena quando o vagabundo apanha. Mas eu entendo que realmente, para o juiz, isso é ruim. Né? Então assim, quando ele te pega no flagrante delito, não é do meu grupo, porque o meu grupo já é orientado a não bater quando está no flagrante, mas sempre vem algum motoboy, até mulher, vem e bate, capacetada, se deixar. Se deixar, eu entendeu? bato. Exatamente, porque a inconformidade, como você falou, a indignação está muito grande. Então, assim, tudo que acontece hoje no Rio de Janeiro, parte do Ministério Público recebe de denúncia, e aí, né, alguns conselheiros tutelares, alguns politizados aí da extrema esquerda, botam na minha conta. Então, o que eu recebo de ligações, às vezes, de produção civil, pô, William, aqui só não para de chegar mãe de garoto que se agrediu. Eu falei, pô, mas agrediu quando? No dia tal. Eu falei, esse dia tal, tava lá, em Brasília. Então, assim, tudo que acontece hoje, foi o grupo do William. Quem dera eu tivesse um grupo tão grande espalhado pelo Rio de Janeiro. Então, assim, a tendência hoje das pessoas de reagir é muito alta. E não só por minha causa. Claro que eu acredito que a pessoa tem que reagir. Mas quando tem excesso, tudo bota na minha conta. E na verdade não sou eu. Isso aí já é uma revolta e é culpa do Estado ineficiente, dos últimos governadores que nunca fizeram nada, e da parte da segurança pública que a gente está abandonado. Então, o que eu gerei na verdade, foi só falar o que a maioria da população queria falar e não tinha coragem. E despertou realmente algo que estava dentro da gente. Então, assim, sobre o que você falou também, né, de andar armado, o pessoal acha que eu sou policial, acha que eu ando armado, acha que eu ando com segurança. Nunca usei nada, nunca precisei. O último, me garanto muito bem na mão, assim como a gente pode falar. Nunca precisou, já botei 50 anos para correr sozinho. O tenente falou, caraca, se tivesse me falado, não tinha acreditado. Então, assim, eles têm esse receio, então, assim, a gente sabe que se tentarem, vai ter uma resposta pronta. Então, mas eu não preciso ir lá bater neles. Só a minha presença hoje já basta para eles saberem que ali não é um local onde eu estiver, a USVC, não vai ter covardia com o cidadão de bem. Então, assim, nunca precisei andar armado, nunca nada, recebo muitas ameaças, né? Mas, assim, evito de andar com segurança. Teve uma época que eu andei, a gente vai vendo na questão da minha própria segurança de ameaças e tudo, que a gente recebe muitas ameaças, mas nunca precisei andar com arma, não aconselho. Isso já até me prejudicou na época que eu fiz o vídeo. Saiu realmente uma galera, acho que lá de Botafogo, com soco inglês, com pedaço de pau, porrete e tal, aí botaram como se fosse parte da minha, eu nem conhecia esse pessoal. Eu lembro. Né? Então, assim, eu volto a falar, tudo que acontece, sou eu que estou organizando, sou eu que estou... No processo mesmo tem muita coisa que eu não tenho nem conhecimento, entendeu? Então, assim, tudo cai na minha conta. Mas estou preparado e estou... E agora a gente também tem que fazer um prospecto do seguinte: quem é conselheiro tutelar tem que realmente provocado através de denúncia. Ele age mediante uma denúncia. Só que, vamos analisar caso a caso, se o seu filho menor anda pela rua, sozinho, sem documento, sem camisa, sem possibilidade de se alimentar, está fazendo o que na rua? Está fazendo o que na rua? Senhores conselheiros lá de Copacabana, por favor, observem, porque os senhores estão para proteger. E eu entrevistei semana passada o presidente aqui da Associação dos Conselheiros Tutelares do município do Rio de Janeiro, o senhor Felipe Machado, e ele deixou bem claro, o conselheiro tutelar está para garantir proteção dos direitos da criança e do adolescente. Mas é bom também, quando os senhores estiverem analisando esses quadros, que os senhores observem se a família que tem o dever legal de cuidar dessas crianças estão cuidando, porque não são mais crianças.
eles se corrompem no meio da rua. Infelizmente, na rua vem a corrupção, vem o crime. E como é que o grupo que está defendendo a família, as famílias, melhor dizendo assim, no plural, pode ser culpado disso? A partir do momento que o jovem pratica um crime, ele já não é mais criança, ele é um criminoso, né? Exatamente. Apesar da lei não considerar que adolescente cometa crime, comete ato infracional, e aí ele pode matar, pode fazer o que quiser, depois de 18 anos a ficha dele fica limpa. Mas assim, depois que passou a barreira da lei, ele vira um criminoso, ele não é, mas ele não tem mais, eu acho que ele não tem mais que ser defendido como uma criança simples. Porque a partir do momento que você defende uma criança que é criminosa, você está expondo outras crianças que não tem nada a ver com isso, que podem sofrer ou com uma mãe assassinada por essa criança, ou a própria criança, porque às vezes eles assaltam a própria criança. Então acho que os conselheiros eles têm que se preocupar com crianças do bem, com crianças que queiram ajudas. Porque a maioria dessas crianças que alguns protegem não querem ajudas e preferem a vida do crime. Eu já fiz reportagens até com o Pracinha, que é um youtuber famoso, sobre isso. A gente fez ações lá no Largo Machado, as pessoas me criticaram, teve uma influência lá que me criticou, falando que era só crianças querendo ser crianças, e a gente voltou lá com uma câmera escondida e tal, fizemos uma pergunta para eles e eles declararam que eles estavam ali porque tinham família e porque queriam usar droga, queriam roubar, não queriam ir para o abrigo porque o abrigo tem hora de dormir, tem ordem, eles querem a bagunça, eles querem a desordem. Então, como não tem punição, é melhor ficar cometendo crime. E sobre o conselho tutelar, eu não sou contra não, pelo contrário, teve muitos conselheiros que me mandaram mensagem, pô, William, vem conhecer o nosso trabalho, a dificuldade, e eu me boto à disposição de realmente conhecer e dar voz aos verdadeiros conselheiros, porque eu sei que também o trabalho deles não deve ser fácil, porque tem crianças que não são fáceis, às vezes a própria família não quer receber as crianças, eles não querem ir para o abrigo, aí tem que mudar a questão da lei, de obrigar as crianças que estão com ficha criminal, de repente, de estar sendo internado, e aí tem gente que fala que se for internado volta pior e tudo. Então, assim, entender que é um tema complexo, eu não sou o dono da verdade, mas que não dá para aceitar que certos conselheiros, talvez orientado por alguém, porque eu não acredito que estejam sozinhos, mas aí para outros capítulos, a gente vai comprovar isso mais para frente, que queiram falar besteiras também em verdade sobre o meu trabalho. Até porque todas as vezes que a gente pegou em flagrante e levou para a delegacia, nenhum conselheiro foi lá. Eu tô fazendo esse trabalho da GVC há quase 3 anos, nunca nenhum conselheiro me ligou ou me procurou para saber como estava esse jovem, ou como estava a vítima, como estava, entendeu? A família, porque pela lei, quando você leva, como policial leva para a delegacia, só pode sair se o conselho tutelar for, ou se o responsável legal for. E não acontece isso, a realidade não é essa. E a culpa não é do policial. Porque eles tentam entrar em contato com os pais, não conseguem, tentam encontrar, já ligaram e falaram, William, quer ver como é que eu vou ligar? Não atende, o conselheiro tutelar não atende, eles não querem trabalhar, parte deles, e vai fazer o quê? Libera o garoto sozinho, meio que contra a lei. E aí esse garoto vai voltar a fazer o quê? Vai voltar a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Então assim, eles criticam, mas quando lhes é posto para trabalhar, eles não fazem o trabalho. Mas quando alguém bota a cara e faz o trabalho deles, eles criticam. Então assim, realmente é meio complicado de entender qual é a lógica. É complicado de entender a lógica e a gente acompanhou isso nas redes sociais a respeito de um comentário de uma conselheira tutelar lá da sua região que falava quase que a mesma coisa que a primeira reportagem apareceu, dizendo que a gente está contra as pessoas que não são do nosso bairro, que é um bairrismo, é um preconceito. E essa conselheira tutelar colocava o seguinte: as crianças têm o direito de ir e vir, porque elas moram num local opressivo, feio, e querem estar na praia. Isso é perfeito, isso é um direito. Só que também é bom a gente lembrar, até os 12 anos, a criança tem que estar acompanhada pelo pai e pela mãe. Se você deixa seu filho, isso é abandono. Isso é abandono. Então, quando a gente, se vocês forem buscar lá nas redes sociais do William Correia, vocês vão ver que lá no Largo Machado tinha uma mulher que se dizia mãe de um grupo, não é, William? E aliciava eles, dava droga para eles, botava eles para roubar. A gente fez o levantamento tudo através dos das câmeras. E a gente flagrou algumas coisas, enviamos para a nona DP, se eu não me engano, que é ali da localidade, e que
provavelmente vai, não sei se já foi, mas vai ter que ser indiciado por corrupção de menores e tudo. Então, e aí cadê a mãe desses meninos, né? Estavam com mais de 15 jovens ali que praticavam furto durante o dia, voltavam para o mesmo lugar. Ali é uma situação complicada, a gente melhorou muito ali, mas foi um dos lugares mais difíceis, porque tem muito defensor ali, né, naquela parte ali, lá no Machado. Tem muito defensor de gente que não está Exatamente. Para conviver em sociedade. Vamos falar a verdade? Se você comete crime, você é um criminoso. Se você deixa seu filho abandonado, você também é um criminoso. Então eu não tenho que pagar a conta como sociedade, ninguém da sociedade, você não tem que pagar a conta pelo erro dos outros. A gente está conversando até agora sobre a questão estrutural da família, que é a base da sociedade. Né? Quando você tem uma família desconstruída, você tem uma sociedade fraca. Né? E você convive com isso todos os dias. Né? E assim, eu não ligo que me critique, que a gente não está aqui para agradar todo mundo. Mas que a sua crítica seja construtiva e que você faça alguma coisa em prol disso. Então, assim, como é que você critica o meu trabalho e não faça mais nada, entendeu? Vamos intervalo, rapidinho, tá? Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Olá, voltamos aqui depois desse intervalo, uma música super agradável, dizendo que ninguém sabe por onde a gente andou, né? Por onde a gente caminhou. E o William tem caminhado em defesa das famílias, não só de Copacabana, mas também de famílias de outros lugares da cidade, do município do Rio de Janeiro e de outros lugares do estado. Então, William, como é que o AGVC vai construir esse instituto? Qual vai ser o foco principal do Instituto AGVC? Então, um dos focos a gente conseguir ampliar, e que para ampliar a gente precisa de custos, e eu nunca recebi R$1 pelo meu CPF. As pessoas, cria vaquinha, me manda teu Pix e tal, quero incentivar e tudo, eu nunca recebi. Até para me resguardar juridicamente, porque o pessoal já me chama de miliciano, se eu começar a receber doação, ferrou. Então a gente criou o Instituto para a gente conseguir receber essa ajuda pública ou privada, para que a gente consiga ampliar, porque realmente as nossas vidas é um custo, a galera trabalha. E para a gente fazer parcerias com a prefeitura, com o governo, para participar de conselhos de segurança, para ter um respaldo. Acho que a gente, para ter uma legalidade, nos orientaram a criar um instituto para o William Correia do movimento. Não, o William Correia é o presidente do instituto, legalizado, com CNPJ, para dar uma seriedade realmente para o direito a assento em conselho de segurança. Exatamente, né? Exatamente. Para a gente ter essa voz mais ativa, entendeu? Para a gente ser mais respeitado, para a gente poder ir mais para o batalhão e ser como se eu fosse um representante realmente, que eu já sou, mas agora como presidente do Instituto de Direito, exatamente. Então a ideia realmente é essa, mas a gente tem várias ações, a gente criou também agora que o Instituto vai ser população ativa. E as pessoas acham que o AGVC, a população ativa, a gente mexe só com a questão da segurança pública, mas é uma questão geral. Os animais, exatamente, a gente já fazia esse tipo de trabalho, agora a gente criou um Instagram só para essa questão
de causa animal. Então a gente abraça outras questões comunitárias, né? Porque uma segurança comunitária envolve várias coisas, de denúncia e tudo, e a causa animal a gente viu que realmente é um gargalo, principalmente na Zona Sul, a gente recebe muita denúncia. Então assim, a gente de abandono, então a gente vai ampliando o trabalho, e quem quiser dar sugestões, a gente está sempre bem-vindo de como ser uma população ativa e de como ajudar o seu bairro, entendeu? Mas a estratégia justamente é essa, a gente ampliar, sair um pouco da Zona Sul. Claro que as pessoas têm ciúme, pô, você não vai largar Copacabana, vai largar a Zona Sul e tal, não vai pra Barra, não vai pra outros lugares e tal. Mas assim, a gente está pensando realmente em expandir, dar capacitação, acolher capacitação também da Polícia Militar e tudo. A gente tem projetos de um dia, de repente, futuramente, quem sabe, o AGVC, através de uma capacitação da polícia, fazer parte de um programa de segurança, como segurança presente, entendeu? Ser realmente uma ferramenta dentro do escopo da segurança pública do Estado. Esse é um projeto muito interessante, quando você fala da nossa participação, que é constitucional, está lá garantida. A segurança pública é dever de todos, não é só do Estado, mas também da sociedade civil, principalmente. Eu queria mandar também um beijo aqui para a doutora Bernadette Casadei, né, que está sempre presente, grande amiga, uma pessoa que eu tenho muito respeito e provavelmente agora deve estar como presidente, né, da sociedade civil, né, e uma mulher muito ativa dentro da segurança pública. Mas você estava falando da questão desses projetos, né? E aí a gente estava falando também a respeito de você ser chamado de miliciano. Sim. Bom, a gente inclusive já teve um processo do MP lá atrás, acho que tem um ano e meio, então em 2026, né, acho que foi 2024, final de 2024, que eu recebi, mas quando meu advogado já recebeu o processo, já recebeu um arquivado, mas botaram lá que eu recebia dinheiro dos comércios para fazer segurança privada. Não, nunca teve nada. Sem prova. Eu fiquei na época, eu falei, cara, o pessoal não me dá uma Coca-Cola, eu faço para no bairro pra caramba, não, deixa aí, a Coca-Cola. Sempre fiz questão de pagar tudo, então assim, nunca recebi nada, tenho consciência tranquila, sempre fiz realmente por amor e pela minha família e pelas pessoas que a gente acredita que tenham realmente que ter segurança, mas nunca me envolvi com esse tipo, mas sempre me boto como assim, porque a milícia, a gente recebe muito comentário assim, a milícia começou assim, a milícia começou assado e tal, aí as pessoas têm bola de cristal e tal, mas realmente a milícia ela começa, não 100%, mas com uma tendência de segurança comunitária, de proteger do tráfico, bem diferente do que nós somos moradores, nunca pedimos nada de ninguém, nenhuma taxa de ajuda, nunca andamos armados, nunca recebemos dinheiro. Falei que eu sou o único miliciano do Rio de Janeiro que não ando armado e não sou rico, né? Os milicianos... O celular quebrado. Com o celular tava quebrado. Agora, graças a Deus, eu consegui comprar o mais novinho. Glória a Deus. Mas assim, não tem sentido, entendeu? Então assim, eu às vezes levo uma brincadeira, apesar de ser um assunto sério. Muito sério. Né? Eu sou, pô, tu leva uma brincadeira e tal. Não, eu levo uma brincadeira porque é ridículo, né? Quem me conhece sabe que não passa longe de mim. E podem ter certeza que nunca vai, até pelo meu caráter, nunca vai existir. Até porque eu já falei que para estar do meu lado tem que estar muito qualificado, eu não boto qualquer um para andar do meu lado, porque eu tenho medo de realmente, de repente, uma laranja podre com tamanho. Exatamente, corrompe todo o grupo e a gente realmente quer construir, crescer, mas crescer como consistência. Como concreto, não um castelo de areia. Então, assim, muita tranquilidade, minha vida é aberta, eu publico tudo na minha rede social, não tenho nada a esconder. Se tivesse alguma coisa errada, o pessoal já com certeza já tinha me achado, porque minha vida com certeza deve estar sendo vasculhada por muita gente aí. Pois é, você está falando em gente que vasculha a vida, que procura, né, um fio um pelo, um cabelo, sei lá, no ovo, que não tem nada, não tem cabelo, não tem pelo. O incompetente, ele se preocupa com quem faz o trabalho. E essa construção de narrativas a gente tem observado nas mídias. Por isso, no início do programa, eu coloquei a respeito de trazer aqui uma desmistificação do que estão construindo em cima do GVC. Porque informação séria busca fontes sérias, busca provas. Hoje, nós temos um cidadão que permeia e que anda dentro, obviamente, da ordem pública e dentro do ordenamento jurídico, tentando proteger outros cidadãos. Então,
a gente sabe que há pouco tempo uma rede de TV, vamos declarar aqui, o SBT, através de uma apresentadora, chamou o William Correia de miliciano, justiceiro. Se ela puder assistir esse programa e se ela realmente se interessar em trazer uma informação correta para o público, é bom que ela divulgue isso. Eu acho que seria até interessante que ela recebesse, sabe, uma cópia desse programa. Não para mídia, não é para fazer marketing do programa, não. É realmente para trazer informação correta. Porque a gente está aqui para fazer a defesa da verdade. Informação correta é defesa da verdade. Então, o William, quando ele fala no Instituto População Ativa, quando ele tem um projeto de transformar pessoas voluntárias a ajudar, a cooperar. Gente, ninguém está falando em fazer uma força especial, montar uma polícia paralela. Não é isso, não existe paralelo aqui. Existe sim uma construção pelo AGVC, pelo Instituto População Ativa, que está sendo criado para poder pessoas que, assim como eu, como William, entendem que precisam ajudar a segurança pública. Infelizmente tem um número superior, 3, 4 vezes. Os senhores imaginem, nós temos 40 e poucos mil policiais na ativa. Só que a gente tem uma população carcerária de 62 mil. Só quem está preso já supera o quantitativo da tropa da Polícia Militar, que é efetivamente quem está lá na ponta, quem socorre a gente na rua. Eu posso falar isso. Então, por favor, quem está à frente de um programa, consolide boas informações para o público. Porque o programa sério faz isso. Assim como a GVC, através do Instituto População Ativa, vai fazer esse projeto, né, William? De trazer pessoas que queiram voluntariamente, assim como você, cooperar com a polícia. Seria mais ou menos um vídeo monitoramento? Como é que funcionaria? Haveria um treinamento especial para a percepção do crime? Então, antes de comentar, só abrir um parênteses aí sobre a questão da apresentadora, você falou que ela me chamou de miliciano, e daí para baixo, né? Porque sim, na época que eu fiz o vídeo, ela me chamou de traficante, de cheirador, de que não tinha mãe, que não sei o que, sem ao mesmo me conhecer. E aí é o que eu falei um pouco mais cedo. Eu não ligo que critique o meu trabalho dentro de justificativas e fale o que você acha que tem que ser melhorado, uma crítica. Mas assim, deturpar as coisas e jogar numa audiência como a do SBT em verdades, ela é muito perigosa. Então assim, pessoas que talvez que nem me conheçam já não gostam de mim por conta do que a apresentadora falou. E inclusive 2 vezes ela já fez uma reportagem sobre as minhas ações, me elogiou, na verdade elogiou a ação, mas nunca citou meu nome. Talvez ela nem saiba que é a mesma pessoa e tal, porque de repente é muita gente, mas que com certeza as pessoas que ouviram ela me criticar lá atrás, depois que... Não esqueceram. E aí depois viu lá, William, pô, fulano de tal te elogiando agora, não sei o que, mas ela não fala seu nome e tal. Então assim, espero que ela veja que lá ela errou, errar é humano, mas que ela não persiste no erro e que ela entenda que o nosso trabalho é justamente muito diferente do que é aquilo lá e eu sou uma pessoa muito diferente daquilo. Mas voltando, desculpa, a pergunta, como é que vai funcionar o vídeo monitoramento? Exatamente. É através do vídeo monitoramento, como vai agir o grupo da população ativa que poderá, isso é um projeto, sim, ser parceiro junto com a polícia militar. Então, assim, ou até mesmo com outros órgãos da segurança. Foi o que eu falei, acho que sim, o projeto ele tem 2 anos, 3 anos. Eu acredito que é um projeto embrionário, dentro da complexidade que ele possa vir. Eu acho que a gente tem um oceano de oportunidades aí para frente. Eu não sou o dono da verdade, a gente sempre busca melhorar. Então, assim, o que a gente pretende hoje pode ser que daqui a 2 anos esteja muito maior. Eu acredito realmente que é um projeto que pode crescer muito, que é um projeto inovador, que não existe, sim, mas que a gente pega como base nos Estados Unidos, Nova York, na França também tem alguns locais na Europa que já funcionam muito bem. Claro que a gente trazendo para o Brasil, a gente vai ter que mudar algumas coisas. A tecnologia vai ser um parceiro fundamental, a gente já estava procurando alguns parceiros para criar alguns aplicativos, assim como o Waze
tem um aplicativo hoje, não sei se você viu do Waze, que eles botam um rostinho de um ladrão para avisar que ali tem algum perigo de... Então, assim, criar um aplicativo do AGVC para que as pessoas possam mandar diretamente para lá, e esse aplicativo está em contato com as forças de segurança, a Força Municipal agora, que a Prefeitura criou, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, que a gente recebe muita informação que às vezes nem a P2, que é a inteligência da polícia, e nem a Polícia Civil tem. Então eu já passei muitas coisas que ajudaram a prender criminosos, que eu não entro em detalhes, mas que às vezes a P2 me manda mensagem, pô, tu conhece fulano de tal, porque a gente tem esse conhecimento local. E eu acredito que para que a gente cresça, a gente tem que crescer justamente com pessoas que tenham esse conhecimento local, mas com muito cuidado. Então, assim, hoje na Barra eu tenho algumas pessoas de confiança, que eu já criei essa confiança, que já estão desenvolvendo um trabalho lá, claro que embrionário, mas que eu volto e meio quando eu preciso ir lá, mas que eu falo, cara, não posso estar em todos os bairros possíveis, eu preciso deixar algumas pessoas que já tenham esse conhecimento e ir espalhando, como se fosse um network, né? uma rede de contatos. E a gente criando um projeto embrionário, a gente pensa em espalhar em outros bairros, fora da Zona Sul, respeitando também, porque o Rio de Janeiro é tão complexo que é um país com vários, né? Então, assim, Zona Norte é diferente da Zona Sul, a atuação dos gansos na Zona Norte é diferente da Zona Sul. Então, assim, não é fácil, é uma questão que a gente está muito cuidado, sem pressa nenhuma, mas eu acredito que o AGVC pode ajudar muito na segurança, como já mostrou isso lá na Zona Sul. Eu acho que a gente pode ajudar ainda muito mais com essa questão de proximidade realmente, de união da população normal que está insatisfeita, que pode ser uma união útil com as forças de segurança. E a gente está aqui como ela, ajudando tanto a polícia quanto a população. E a tecnologia é fundamental, com a câmera de reconhecimento facial e tudo. Já recebi pessoas que queriam nos ajudar, mas a gente está ainda conversando. Mas eu tenho certeza que o projeto ele tem tudo para expandir, não só com a vigilância comunitária, mas como eu já falei, como essa parceria, teve um candidato, um pré-candidato governador que já me chamou para conversar, que ele falou que se ele for eleito, ele vai botar o AGVC junto com segurança presente, a gente vai dar uma capacitação na Polícia Militar. Então, assim, só mostra a credibilidade que o nosso projeto tem, né? Se não fosse qualquer miliciano, jamais um pré-candidato a governador ia chamar a gente para fazer isso. Então, assim, eu tenho certeza que o próximo governador, seja quem for, espero que tenha esse olho clínico e carinhoso com esse nosso projeto. Espero que até lá o projeto lá em Brasília já tenha andado ainda mais e com isso a gente possa legitimar e espalhar para quem sabe para todo o Brasil. Então já tem um PL tramitando já em Brasília, né, falando a respeito da vigilância comunitária, que é muito importante, uma vez que a gente sabe que realmente segurança pública é dever de todos, e a gente tem aqui e pede para que os próximos governadores compreendam o projeto piloto embrionário realmente, que é o AGVC, com relação à participação de nós, sociedade civil. Porque é a sociedade civil que ajuda, que comunica, que denuncia, que traz, que pega o telefone, liga, diz que denúncia, liga para a AGVC, passa informação. Então, é a hora da gente ponderar, a gente está às margens de de um pleito eleitoral. Isso, né? Eu vou te falar, isso me preocupa muito porque, assim, antes dessa causa da segurança pública explodir na minha rede social, quem me acompanha um pouco mais de tempo, sabe que eu tinha a causa, e tenho, né, a causa da pessoa com deficiência, muito abrangente na minha vida, e a causa do animal também, até porque minha mãe era protetora, e a gente sabe que nessas duas causas, e eu estou vendo agora na segurança pública, tem muito oportunista. Então agora todo mundo de eleição resolveu falar de segurança pública, resolveu se preocupar, e a questão é depois da eleição, será que eles vão continuar? Né? Tá todo mundo candidatos a pré-candidatos a governador. Que nem conhece. Outro dia eu vi o Eduardo Paz falando que agora estilo, não, vamos pra guerra e tal. Eu nunca tinha visto ele falar isso antes. Espero que não seja só em época de campanha, eu espero que ele eleito, ele está na primeira das pesquisas, que ele cumpra isso, né? Porque parte do grupo dele me ataca muito, né? Então, assim, espero que o cabeça do grupo tenha essa questão realmente
da segurança pública e eu estou aí para apoiar, independente, não tenho um lado político, tenho a minha posição, a minha ideologia, mas o meu projeto ele não visa lado político, não levanto bandeira de A ou B, a minha bandeira é a segurança da população. Então, quem quer que seja o presidente, quem quer que seja o governador, eu vou estar cobrando e vou estar cobrando. Você falou aquilo ali, agora está fazendo isso, estaremos juntos cobrando, e que todos também tenham essa consciência. População ativa é isso. Não é só a gente receber denúncia, é cobrar, estar ativamente na questão também política, por que não? Por que não, né? Porque a gente não pode assumir um papel de preponderância, uma vez que a gente sofreu na pele, né? A gente cortou a nossa carne, tanto o William com a família dele, quanto eu com meu único filho. E a gente vê também casos aí, como o senhor Bestimol, da avó do seu amigo. A gente passa por tanta coisa, a gente vê tanta coisa. Eu já presenciei e liguei para o William. Às vezes eu vou por Copacabana, pego a Zona Sul, e nesse dia o trânsito estava muito difícil e eu vi 2 garotos, não sei a idade, mas 2 garotos. Eles simplesmente deram a volta e pegaram uma senhora ali perto do túnel, na Princesa Isabel, e aí cercaram. Um atravessou, voltou e o outro vinha por trás da senhora. Foi a hora que eu liguei para o William, mas o AGVC tentou, provavelmente eles atravessaram o túnel, né? E a gente não tem como fazer nada, infelizmente. Né? A gente tenta, a gente denuncia, a gente luta, a gente trabalha. E como o William também colocou, tem muita gente vestindo uma camisa de segurança pública sem saber o que é segurança pública. Falar que é dar tiro, que vai matar, que vai pegar, o que a gente mais vê hoje na TV, nos meios de comunicação, é justamente o contrário. Né? A polícia hoje é massacrada. Eu estava assistindo outro dia a TV e vi que tinha uma operação policial numa determinada comunidade, e eles estavam criticando a operação policial. Quando, na realidade, a operação policial faz o quê? Protege a população. Né? Protege a população. Agora, a gente está falando muito de população ativa, mas eu sou não uma protetora, mas uma apaixonada por animais. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que está o trabalho da causa animal do AGVC. Então, assim, como eu falei, minha mãe era uma ativista, né, da causa, eu sempre ajudei elas, desde meus 14 anos eu tenho cachorro, a gente nunca comprou, eu sempre falou, lar temporário, a gente brinca do lar temporário, né? Que fica. Aí, William, não sei o que, denunciava, a gente pegava, mas não conseguia doar todos, a gente acabava ficando. Meu último cachorro faleceu agora, meio do ano passado, ainda estou sem, eu falei, vou ficar um pouco sem cachorro porque realmente dói muito, né? Então assim, são mais de 15 anos aí com cachorro, então preferi. Só que assim, era uma causa que depois que ela morreu, ela faleceu em 2017, 1º de janeiro, e aí eu meio que desanimei porque realmente é uma causa que os protetores eles brigam uns com os outros, tem uma vaidade, muito ego. E aí eu pegava o cachorro, tinha uma dificuldade, acabava gastando muito. E é muito bonito quando alguém resgata, mas quando eu pedi ajuda, as pessoas não ajudavam. William, parabéns, não sei o quê. Pô, me ajuda com 10 reais, vamos fazer uma rifa e tal. Ninguém ajudava. Então assim, eu fiquei meio que descrente. E eu vi que eu estava meio que, entre aspas, enxugando o gelo. Claro que eu estava salvando, melhor enxugar o gelo, assim como os vagabundos. Melhor enxugar o gelo do que deixar, criar um monstro. Mas assim, eu fiquei realmente descrente, comecei até com o Google recentemente. E aí, só que com essa questão das denúncias, foi o que eu falei, a gente recebeu muita denúncia de maus tratos. E aí, quando a gente recebe, não tem como fechar os olhos. Então essa causa voltou para mim através de uma forma indireta e que acabou. Eu conversei com algumas pessoas, o Google é um cara que eu confio muito na causa animal, é um dos poucos caras que são sérios, né? Infelizmente, como a gente falou da política que muitas vezes as pessoas usam em prol financeiro próprio e tal, para depois vir candidato e tal, mas é um cara que eu conheço e eu falei, cara, vou abraçar de novo, vamos usar essa mídia que eu tenho uma responsabilidade, que eu tenho uma mídia muito grande, então nada mais justo que eu usar essa mídia em prol das pessoas e também dos animais. Então a gente recebe muita denúncia, a gente criou um AGVC próprio, um Instagram próprio, que é o AGVC Pet,
que a gente já está com bastante seguidor também, e eu sei que vai também repercutir, a gente vai conseguir ajudar muitos bichinhos, estamos em contato. Então assim, a gente está pedindo doação, fazendo rifa e tal, aí realmente tem essa questão da população ativa e dessas pessoas que me criticam, falam que sou miliciano, falam que eu estou atrás de entender que a população ativa vai muito além de segurança pública, de pegar o vagabundo. E só vai atrás de vagabundo se o vagabundo fizer alguma coisa errada. A gente não está aqui para fazer nada de mal, pelo contrário, a gente está fazendo o bem para quem merece. E os animais não tem... Não há perseguição. Vamos falar a verdade? Não há perseguição. Há sim, muita indignação. O AGVC não persegue ninguém. O AGVC não está na rua como milícia. O AGVC não é um grupo que cobra nada. O AGVC é um grupo criado por um jovem que tem coração, ação e coragem. E para viver, é necessário ter coragem. Não tem outra forma, né, Will? Não tem. Então, assim, só para finalizar essa questão da PET, sigam lá depois na rede social, @GVCPet. Continuem mandando denúncias e quem puder estar ajudando também. Não adianta só a gente, é o que o Guga fala, não adianta só a gente receber a denúncia e ir lá resgatar, porque o resgate ele é o mais fácil, né? A gente consegue resgatar e tal, a gente consegue. Agora não tem onde botar. Então assim, as pessoas têm que se conscientizar que a gente vai fazer o trabalho de rua, vai conseguir resgatar, consegue dar a parte médica, consegue dar ajuda às vezes de ração, mas a gente precisa que alguém nos ajude por fora, ou seja dando lar temporário, ou seja divulgando, compartilhando para que a gente possa conseguir deixar ele em algum espaço, porque hoje os abrigos públicos estão superlotados. Então assim, a gente está até pedindo a outras prefeituras que tenham espaços públicos abertos para que a gente também possa estar botando, transformando em um abrigo, e aí tem um custo, a gente está buscando com prefeituras também que custeiam mensalmente esses abrigos. Então assim, qualquer ajuda pública ou privada é de muito bom grado e vai ajudar bastante gente. Porque quantidade de animais a gente tem para resgatar, a gente infelizmente só não tem para onde levar. Não tem abrigo. Não tem abrigo nem... É a GVC PET. A GVC PET, isso. Então, olha, também fica a dica para os senhores deputados estaduais e para os senhores vereadores que têm emendas que podem beneficiar institutos que trabalhem com a proteção animal, com a causa animal, né? E também que os senhores prestem atenção na legislação que traga mais segurança para o cidadão de bem. Direitos humanos não são negados no Brasil. Existe uma coisa chamada o devido processo legal. Qualquer prisioneiro, qualquer criminoso tem o direito à ampla defesa, defensoria pública ou constituição de um advogado. Então, não há isso, não há tortura dentro das casas penais. A gente só tem um problema, a facção fica dentro da própria facção. Então, seria bom se começasse a misturar para ver o resultado que vai dar, né? Uma facção com outra. Quem sabe a gente elimine alguns problemas, né? E diminua, porque são eles que estão cooptando, trazendo as crianças de 8 anos. E eu pude presenciar isso numa comunidade. Um menino de short, com uma pistola, com um boné, pistola enfiada no bolso. Ele não tinha nem tamanho, nem força para manusear aquela arma, mas ele estava armado. Então, fica aqui o nosso apelo para quem puder ajudar o AGVC PET, a causa animal, e também para prestigiar nas redes sociais o William Correia, o AGVC, porque é só um resultado da nossa indignação. É a verdade da nossa população que está cansada de ser massacrada, de contribuir tanto, de cumprir todos os seus deveres e só apanhar. William, qual é o retrato do Rio que você pinta hoje do nosso estado, do nosso município? Cara, o futuro que eu vejo não é animador, mas depende de nós de realmente termos segurança. Meu projeto começou para a gente poder ter, como eu falei, minha filha crescer, ter essa segurança, para ela ter a família dela, para que ela não tenha medo de sair onde vive. Então, assim, o retrato que eu pintaria do Rio de Janeiro é justamente não ser só bonito nas redes sociais ou para o mundo afora, mas que tenha um mínimo de segurança para que a gente possa ter
uma tranquilidade, viver em paz, que é o básico, mas que hoje nos falta. Então, assim, eu espero contribuir e que esse meu movimento contribua com mais pessoas contribuindo, que a gente juntos consigamos mudar essa realidade aí. Te agradeço a participação e eu convido os senhores ouvintes que estão aqui comigo na Rádio Tropical Web Brasil, no programa Retrato do Rio, a compartilhar e principalmente ajudar nessa causa que o AGVC leva, que não é só a questão da vigilância comunitária, é principalmente da segurança do cidadão de bem. Muito obrigada, até a próxima semana, se Deus quiser, e um beijo no coração de vocês todos. Rádio Tropical Web, você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Obrigado, Ian. Obrigado a vocês e tudo. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.